E aqui está uma tentativa de tentar tornar mais fácil as minhas próximas regenerações, algo que eu deveria ter feito antigamente, mas eu não fiz, ou eu não me lembro o que fiz, ou talvez eu não me lembre onde que eu guardei o que eu tinha feito. Esse é o registro das minhas aventuras nessa regeneração, e eu sou o Doutor. Tudo começou dessa vez, viajando pela Tardes, balançando muito sem saber quem eu era nem para onde estava indo. As luzes estavam piscando, faíscas, eu não fazia ideia. Alguma coisa estava estranha, eu não lembro o que tinha acontecido. Na verdade, eu não lembrava de nada. Eu estava indo para algum lugar. Foi uma viagem um pouco longa, muito turbulenta, até que finalmente eu senti a Tardes parando. Havia muitos barulhos, eu estava muito confuso e por fim todas as luzes se apagaram. Uma única tela estava ligada. Ela dizia que eu estava na Terra, em um lugar chamado Rio Claro, Brasil, no ano de 2023. Eu não fazia ideia porque eu havia parado ali. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido anteriormente. E foi nesse estado de confusão que de repente eu escuto batidas na porta da Tardes e alguém falando: "Ei, doutor, eu estou aqui, vamos?" Eu abri a porta e havia uma humana ali, uma mulher comum com seus 35 anos. Ela olhou para mim e disse: "Você que é o doutor? Vamos, o meu carro está ali esperando." Eu olhei para ela confuso, eu falei: "E você estaria esperando por quê?" E ela disse: "Ora, você me ligou, eu trabalho com Uber. Você ligou, pediu para levar você numa fazenda e eu trabalho levando para qualquer lugar, não importa se é perto, se é longe. Então vamos lá que eu tenho uma outra corrida para fazer logo em seguida, tá bom?" Eu olhei para ela ainda confuso e falei: "Ok, só vou pegar alguma coisa que eu preciso." Eu entrei lá e olhei para a tela e vi que a tela estava mostrando um mapa da cidade de Rio Claro. E havia um ponto brilhando em vermelho. E era na zona rural da cidade. E eu percebi que havia um outro sinal por trás. Eu aumentei o volume e percebi que havia um pedido de socorro. "Doutor, salve-me! Doutor, salve-me!" Que ficava num looping o tempo todo. "Doutor, salve-me!" E aí eu gritei para a moça lá fora: "Espera um pouco." Eu mexi em alguns mecanismos, alguns botões. Não é possível. Por que estavam me chamando? Estava tudo bem estranho. Eu passei um filtro sônico naquele chamado e eu percebi que havia uma outra mensagem sonora por trás desse pedido de socorro. A mensagem de socorro continuava: "Doutor, salve-me", mas por trás havia uma outra voz falando, como se fosse a mesma voz dividida em espectros diferentes, só que era uma outra língua. Eu não sabia como, eu não sabia quem eu era, mas eu conhecia essa língua. Era sumeriano antigo, mas muito antigo mesmo. E estava falando a mesma coisa: "Doutor, salve-me", mas naquela língua que eu não ouvia há muito tempo. Bom, eu não tinha pistas melhores, então o que eu precisava fazer era ir até lá. E nisso eu saí da tarde, fechei a porta e fui até o carro. "Qual é o seu nome?" Perguntei para a moça. Ela falou: "Débora. Débora Almeida. Vamos lá?" E eu entrei dentro do carro e partimos. A viagem até lá foi rápida, cerca de 25 minutos, em que eu fui conversando com a Débora. Ela trabalhava com Uber, que até onde eu entendi era a nova versão de um táxi. Eu deveria saber disso, afinal eu liguei para ela. E ela era a única Uber da cidade que fazia zona rural, não importasse onde. Ela apenas pedia que a pessoa mostrasse o caminho. Era um caminho por estradas de terras, um lugar bem bonito, bem diferente das cidades que eu costumava visitar, como Londres, Oxford e outras, que também não me lembro o nome. Na verdade, eu me lembro de bem pouca coisa. E enfim, chegamos. Ela olhou para mim e falou: "Você tem certeza que é aqui mesmo que você gostaria de ir?" E eu olhei para frente e falei: "Sim."
Na verdade, era uma fazenda antiga, abandonada. De um lado havia certas plantações já tomadas por ervas que não podiam ser colhidas e algumas ruínas, como se fossem locais de animais, há muito tempo sem animais. E bem longe, no alto de uma colina, uma casa também abandonada, parecia uma casa dos tempos coloniais do Brasil. Eu não conheço tanto assim de história do Brasil, eu confesso, preciso ir mais pra cá. A última vez que eu vi, eu tive uma conversa bem interessante com a Princesa Isabel. Por que eu lembro da Princesa Isabel? Enfim, eu desci, eu logicamente não sabia voltar pro centro da cidade e pedi pra Débora me acompanhar. Você poderia vir comigo? Depois eu não tenho como voltar. E foi aí que a gente viu uma coisa bem estranha. Havia algumas pessoas vagando por aquelas terras. Elas paravam e ficavam olhando para o nada, algumas se abaixavam, era cerca de 15 pessoas, vestindo roupas típicas. E eu perguntei, Débora, você conhece essas pessoas? Ela olhou, ela falou, bom, conheço, são pessoas que moram aqui nas fazendas vizinhas, mas é estranho porque cada uma mora num lugar diferente. E foi então que uma dessas pessoas se aproximou e passou por nós como se não estivesse nos vendo. Nós percebemos que os olhos estavam diferentes, estavam azuis, mas não olhos azuis. Uma luminosidade azul saía dos olhos dessas pessoas. E elas estavam num tipo de estado catatônico, mas elas estavam andando, se abaixando e mexendo. Fica aqui, Débora, e não interaja com ninguém, ok? E aí eu me aproximei de uma dessas pessoas, na verdade um menino, seus 12, 13 anos. Peguei a minha chave de fenda sônica, passei por ele e ela acusou que havia algo aqui na base do pescoço. Havia um chip, mas o mais estranho era que não era um chip que havia sido colocado lá. Havia terminações nervosas ali e ele estava de tal forma emaranhada com toda a estrutura daquele menino que eu só pude concluir que aquele chip sempre existiu. Ele não foi colocado, ele estava lá desde o início. Débora, você conhece esse lugar? É a fazenda dos Almeida, né? Mas não a minha família, é outros Almeida. E você conhece esse menino? Sim, esse menino é o Jaime. Débora, ele sempre agiu de forma estranha assim? Não, ele é uma criança normal, inclusive ele sempre dá muito trabalho na escola, pelo que eu ouvi dizer. Minha irmã é professora da única escola da cidade, aliás, da única escola rural dessa cidade. Tá muito estranho isso aqui. E nesse momento a gente escutou, ou pelo menos eu escutei, aquele pedido de socorro novamente. Doutora, ajude-me. Eu olhei para a Débora e perguntei, você escutou isso? E a Débora falou, bom, eu escutei uma voz, mas falando uma língua estranha. E aí eu falei, é sumeriano, vamos ali. E fomos em direção à casa, que era de onde estava vindo essa voz. Entramos. Tudo dentro da casa parecia abandonado e destruído. Passamos pela sala e percebemos que na cozinha havia uma mesa e 4 pessoas sentadas. Todas elas estavam paradas, como se fossem estátuas, não respiravam e os olhos estavam com aquela mesma luminosidade. Eu tentei interagir com eles, mas foi impossível. A Débora ficou bem assustada, mas ela estava bem curiosa. E ela ficava o tempo perguntando, o que está acontecendo, doutor? E eu dizia, eu não sei direito, mas vamos descobrir. Começamos a andar pela casa, era uma casa grande, típica casa antiga dos tempos coloniais. Chegamos até o que parecia ser uma sala. A parede estava estranha, porque todas as paredes estavam descascadas com a tinta velha e havia uma única parede que não estava. Eu me aproximo e, engraçado, havia um interruptor ali, a mesma casa parecendo ter sido abandonada bem antes da invenção da eletricidade. E quando eu aperto o botão, aparecem inscrições na parede, essa parede que estava intacta. Essas inscrições estavam escritas em sumeriano antigo, sumeriano arcaico. E logicamente eu conseguia ler, apesar de estar enferrujado. A Débora estava bem curiosa e eu fui traduzindo para ela. E na verdade isso contava uma história. Era a história de uma civilização, os Oxons, da galáxia oxoniana, que eles estavam estavam estudando uma raça antiga, misteriosa, cuja tecnologia era muito avançada e que os oxonianos estavam encontrando vários indícios ao longo da galáxia, em outros lugares, e esses indícios levaram até a Terra. Eles estavam interessados nessa tecnologia, que era muito mais avançada do que a tecnologia deles, e eles não faziam a menor ideia de que espécie era essa, de que civilização era essa. E eles estavam curiosos e as pistas levavam até a Terra. E eles vieram em 2 lugares, onde foi fundado o Império Sumeriano, por acaso, sob influência direta dos oxonianos, e aqui, onde no futuro seria o Brasil. Não dizia que outra raça era outra, e eu não fazia ideia. Eu percebi que havia um código ali,
formado por 4 caracteres e eu apertei eles na ordem que eu achava e eis que uma passagem secreta se abriu. A Débora perguntou: o que você apertou? E eu disse: 1, 2, 3, 4. Essa é a senha mais comum no universo. Essa passagem que se abriu mostrava uma escada metálica que descia cerca de 15 metros. Nós descemos, a Débora atrás de mim, a chave sônica iluminando o caminho. E por fim chegamos ao que parecia ser um grande galpão com tecnologia muito avançada, tecnologia oclusoniana. Eu falei uma palavra em sumeriano e luzes se acenderam. Bom saber que eu me lembrava que toda tecnologia oclusoniana funciona baseada em palavras. E o que eu vi na verdade foi estranho, porque além da tecnologia oclusoniana havia alguns dispositivos colocados junto aos equipamentos. E esses dispositivos eram claramente dos metamorfos de Ameron. Os Oxonianos estavam atrás dos metamorfos de Ameron. Não há nada pior do que isso. Logicamente, os metamorfos de Ameron sempre foram uma espécie muito bélica, muito avançada, aliás, extremamente avançada, talvez pouco atrás dos seres de Gallifrey, mas ainda assim extremamente avançadas. Eles não eram agressivos, mas eles eram bastante bélicos e não aceitavam qualquer tipo de interferência. E logicamente tudo ficou claro. Isso está claro, Débora. E ela perguntou: o que está claro? Parece que os metamorfos descobriram que estavam sendo seguidos e estudados e não gostaram nada disso. E decidiram prender a nave dos Oxonianos aqui e não só a nave dos Oxonianos, mas também os Oxonianos. Então aquelas pessoas lá em cima, elas eram Oxonianas. Eles provavelmente devem ter inserido esse chip na base do pescoço e eles esqueciam de tempos em tempos quem eram e viviam como humanos normais. Isso tem acontecido há milhares e milhares de anos. Parece que esse chamado, mesmo que a minha nave captou, acabou despertando alguma coisa e eles foram até lá, mas ainda assim não foi um despertar completo. Precisamos achar a origem do chamado. Continuaram andando e viraram vários corredores e chegaram, enfim, ao que parecia ser um grande laboratório, a origem do sinal. Havia uma mulher vestida em trajes sumerianos, disse Débora. E o doutor confirmou: sumeriano meio fora de moda. Os jovens da época que eu visitei já não gostavam desse estilo. A mulher estava presa no que parecia ser um círculo que prendia seus braços e suas pernas. E ela estava acordando. Ela abriu os olhos azuis, assim como de qualquer outro, mas ela estava consciente. E ela falou numa língua que nós conseguimos entender. E ela disse: doutor, você veio. Eu olhei para ela sem entender direito. Havia muita familiaridade na voz dela, mas eu não conseguia captar exatamente o que era. E ela olhou para mim, ainda bastante aturdida, sonolenta, e ela falou: você não se lembra, né, doutor? Eu fui sua companion. A Débora olhou para mim e falou: o que é uma companion, doutor? Eu acho que você vai descobrir logo. Aí eu virei pra moça e falei: não tente se soltar. Tem tecnologia dos metamorfos de Ameron aí, você sabe o que acontece. Ela olhou pra mim um pouco triste e falou: você não se lembra mesmo, né? E nisso ela se virou pra Débora e falou: olha, se prepara que é esse tipo de coisa que costuma acontecer quem anda com ele. Você tá diferente. O que aconteceu com os seus cabelos compridos? Aí eu fiquei interessado, porque eu falei: eu sempre quis ter cabelo comprido. Aí eu passei a mão no meu cabelo e percebi que eu estava praticamente careca. Enfim, vamos cuidar do cabelo depois. E eu comecei a analisar aquela estrutura e era típica tecnologia dos metamorfos. E a tecnologia dos metamorfos é sempre irônica. Desculpa, eu não me lembro seu nome. Meu nome é Ariens, doutor. Ariens. Temos um problema. Se eu tentar soltar você, pode ser que algo ruim aconteça. Pode ser que a nave exploda e provavelmente a cidade inteira. E se eu conseguir soltar você, muito provavelmente a sua energia vai parar de abastecer a tecnologia de Ameron e a sua nave vai conseguir partir, que é uma coisa que ela está tentando fazer há milhares e milhares de anos. E a parte ruim é que você vai ficar. E aí a Ariens olhou para mim e falou: não importa, salve o meu povo, eu acho que é hora de voltar para casa. E enfim, havia um painel ali do lado e... bom, nada muito complicado para quem conhecia o sumeriano arcaico. E eu fui digitando alguns códigos. E o mais curioso é que era algo muito instintivo, natural. Eu não lembrava desses códigos, mas de alguma forma as minhas mãos lembravam. E quando eu apertei o último botão, a Ariens conseguiu se soltar. E nesse exato momento, um som muito forte se ouviu e um brilho. Tudo começou a tremer. Esse brilho foi aumentando ao ponto de que
Nem mesmo eu consegui ficar com os olhos abertos, as luzes acesas eram fortes demais para ele. Tudo voltou ao normal. Estávamos na superfície dentro da casa, eu, Débora e Ariens. As pessoas na cozinha haviam desaparecido, as pessoas que estavam lá fora também. E por fim, Ariens disse, eles voltaram para casa. Só eu fiquei. Bom, Ariens, eu realmente não sei o que aconteceu. Eu jamais te abandonaria aqui, eu acho. Mas eu vou levar você para casa também, tá bom? Vamos até a Tardes e de lá a gente vê o que faz. E foi assim que nós voltamos para o centro da cidade. A Ariens estava bem feliz por ver a Tardes. Nossa, foram milhares de anos sem ver essa caixa azul barulhenta. E ela entrou. Eu achei que deveria algumas explicações para Débora. Eu cheguei para ela e falei, Débora, você gostaria realmente de entender quem eu sou? Que tal uma viagem grátis para a galáxia Oclusoniana? A Débora olhou, ela estava um pouco animada, mas ela disse, doutor, não posso, eu tenho que buscar meu filho na escola. Mas a gente vai se ver algum dia, não vai? Aí eu falei para ela, talvez não com essa cara, mas com certeza. E foi assim. E agora estamos indo para o planeta Oclusoniano, eu e Ariens, e vamos lá. Eu preciso descobrir um pouco mais sobre o que aconteceu no passado.